museologicamente valiosa. Eu não posso revelar como é que é resolvido, mas lá está. É um daqueles momentos em que a perversão do autor se revela de uma forma humorística. Não tinha uma pergunta, não é? Não, mas foi uma boa colocação, se não uma pergunta, porque essa questão é uma questão que é muito atual. Recentemente no Rio, nós tivemos uma polêmica. A polêmica morreu rapidamente, infelizmente. Eu acho que era uma polêmica que merecia estar viva aí, sobre a criação de um Museu da Escravidão no Rio de Janeiro, que foi a cidade que mais recebeu africanos escravizados em todo o continente americano. O Cais do Valongo, onde se localizava a área de mercados de escravos no Rio, hoje é patrimônio da humanidade, mas se vocês passarem lá hoje, vocês vão ver basicamente uma laje de pedra. Tem escavações arqueológicas ali, mas não há nenhum local onde você possa ver, ou nenhum tipo de museologia ou de transmissão de informação a respeito do que aconteceu naquele local por quase 400 anos. E aí a prefeitura, que hoje não está nos seus melhores momentos, o prefeito do Rio não é uma figura muito iluminada, propôs a criação de um museu chamado Museu da Escravidão e da Liberdade, que rapidamente virou chacota na boca do povo, que é um museu chamado MEL. Quem vai procurar saber o que aconteceu sobre a escravidão no Brasil com um museu chamado MEL? Então... Só para esclarecer, ele está a dizer mel. Está bem? Os brasileiros dizem mel. Mel. É só porque mel é uma marca cá. Então, eu acho essa questão mais válida como nunca, tanto aqui em Portugal como no Brasil. Essa recusa, essa dificuldade assim, dos países como coletividade lidarem com seu próprio passado. E aí eu posso falar do Brasil de cadeira, porque é um país que tem uma dificuldade tremenda de lidar com o próprio passado, ou de pelo menos reconhecer que existia um passado. Isso é evidente que você não varre essas coisas para debaixo do tapete sem pagar um preço alto. E o que está acontecendo no Brasil agora, e eu não preciso entrar em detalhes, nos últimos anos, eu debito em grande medida ao fato do Brasil, como um país, como coletividade, ter decidido, por ação ou por omissão, varrer para debaixo do tapete uma série de questões incômodas. Se o país não tivesse tomado essa decisão, talvez a gente não tivesse. Hoje, algumas centenas, milhares de energúmenos pedindo intervenção militar, né? Como existe hoje. E eu acho que cada país tem que lidar de maneira diferente, é claro, cada um com as suas circunstâncias, mas com o mesmo tema. Então, eu acho essa polêmica ou essa discussão, esse debate público sempre bem-vindo, sempre deve ser bem-vindo. Há um momento no início desse conto sobre o Museu de História Natural em que o homem que trata da exposição ensina um pequeno truque museológico ao visitante. Ele pede para se aproximar dos alces e assusta-se quando chega ao pé do alce, porque o alce parece mexer-se. E o homem revela que o truque é pôr um pequeno espelho dentro da boca do alce. As pessoas, na verdade, do que estão a ter medo é do seu próprio movimento. Quando se aproximam do alce, o movimento que elas veem não é do alce, é delas mesmas. Isso pareceu-me, em vários momentos do livro, mais um estratagema perverso do autor, porque em vários momentos do livro há espelhinhos escondidos para a gente se assustar com o nosso próprio movimento. Talvez isso seja mais claro naquele texto que eu falei no início, que dá o nome ao livro, e que tem um jogo de espelhos tão intrincado, porque são duas personagens que estão a falar, na verdade, de si próprias, mas também de um livro que não existe, embora tenha o mesmo título do conto e deste próprio livro. O livro está a pôr-se a si mesmo em causa, porque está a falar sobre, a certa altura, uma das personagens diz: alguns humanos é um título péssimo, e isso, não só o espelho, ou seja, o espelho está a ser posto à sua frente, à nossa. Eu queria que falasse também sobre esse seu truque museológico. Eu acho que se você quer ser perverso, quer ser, eu não diria cruel, mas impiedoso, talvez seja uma boa palavra, ou seja, você olhar impiedosamente para a realidade, você tem que ter coragem de olhar impiedosamente para você mesmo.
né? É muito fácil você olhar impiedosamente ou apontar dedos, sair apontando dedos para o resto do mundo sem apontar dedos para você mesmo. E teve alguns momentos dolorosos neste livro, né? Tem um dos contos em especial em que eu aponto um dedo para mim mesmo, que é o conto chamado As Formigas, em que eu, assim, aparece um sucedâneo de mim mesmo, que foi uma experiência que me aconteceu de estar ouvindo uma narrativa de uma pessoa contando da maneira mais tranquila e desapegada possível coisas horrorosas que aconteceram na vida dela, o sofrimento de anos a fio, e ouvindo aquelas palavras ao mesmo tempo que me sentia aquele misto de atração e repulsa que você ouve quando você ouve uma história de muito sofrimento, né? Você começa a ficar Ao mesmo tempo, eu fui me dando conta que, enquanto eu estava ouvindo isso, eu pensava assim, nossa, isso dá uma história. Que história que isso dá? Eu me senti meio um gigolô daquela situação ali. Eu me senti meio, olha, de repente, quando eu me dei conta, eu estava prestando atenção nas palavras, na expressão verbal e não no sofrimento. E aquilo ali foi um negócio muito duro para mim, ao me dar conta daquilo ali. Então, eu acho que o mínimo que eu podia fazer é me colocar ou me colocar no mesmo patamar de análise impiedosa que eu procurei fazer com todo mundo. Quer dizer, eu não salvo ninguém ali, nem eu mesmo nesse livro. Isso é curioso porque se coloca a si mesmo no plano do diretor de museu, digamos assim, que de uma forma um pouco insensível põe, por exemplo, em exposição, ou seja, aquilo que faz com a pessoa que estava a falar consigo tem a mesma dimensão de insensibilidade, ou seja, de a usar como artefacto para pôr em exposição. É isso. Isso, exatamente. De novo, se o mundo é contraditório, o mínimo que a gente pode fazer é reconhecer a contradição que temos dentro de nós mesmos, né? Eu acho, e eu admiro muito quem é capaz, os escritores são capazes de se colocar ou de pegar essa lente, ou o telescópio, ou o binóculo, ou o instrumento que seja que eles usam para olhar o mundo e de alguma maneira se colocarem também. E foi isso que eu tentei fazer, não sei se com sucesso, mas tentei bravamente. E sofri um pouquinho também, não é só alegria, não é só felicidade. Eu também tem uma dimensão aí de autoanálise que pode ser sofrida também. Mas que eu acho que não seria um livro válido se você não, de alguma maneira, não tivesse essa dimensão também. Porque é muito fácil, né? Você encontrar histórias de sofrimento alheio, ou passa o tempo e você vê, olha como as pessoas tratavam, as pessoas exibiam seres humanos em zoológicos. Mas meu esforço não era só o fait divers, não é só dizer, olha só, era dizer, olha, esse espírito continua aí, esse espírito está aí de outras maneiras, ele não foi embora. Esse espírito está dentro de cada um de nós, esse espírito está dentro de mim, esse espírito está dentro de quem lê. E talvez aí se entenda um pouco o interesse desse jogo de espelhos aí, que é uma metáfora realmente muito boa do Ricardo para explicar o que eu tentei fazer. Não sei, pois não sabemos se haverá perguntas, porque não sabemos se alguém já leu o livro. Se alguém quer fazer alguma pergunta ao Gustavo. Por favor, não me perguntem o que eu espero da vida, tá? Porque se já me perguntaram, eu já encontrei uma saída honrosa, mas eu não sei se eu consigo outra. Tá? De qualquer das formas, nós vamos ali para a Barraca da Tinta da China. O Gustavo e o Ricardo Araújo Pereira vão assinar livros. Agora a seguir, não sei, tem algo. Carlos, você tinha uma pergunta? Tenho. Então espera, vou levar. Um disclaimer, eu conheço o autor há um bom tempo, mas eu li o livro, só por isso que eu não vou sair correndo ali para comprar como for aconselhado, mas eu vou secundar aqui o apresentador, porque eu falei com algumas poucas pessoas depois de ter comprado e disse o seguinte, olha, o autor é meu amigo, mas o livro é muito bom.
porque dificilmente alguém acredita quando você recomenda livro de amigo. E eu fiquei pensando um pouco, sabe, Gustavo, lendo as histórias, numa experiência que eu sabia que você era antropólogo, mas nunca tinha me dado muito conta disso. E depois de ler o livro, fiquei pensando nesse mundo em que você tem vivido nos últimos anos, em que eu também vivi um pouquinho, porque as histórias têm às vezes tem uma empatia, familiaridade, mas também tem uma distância e um estranhamento o tempo todo, que acho que é uma coisa muito ligada ao ofício do antropólogo clássico, que vai para a ilha, que vai para a tribo e depois volta porque ele foi para escrever, na verdade, embora ele conviva lá e às vezes passeando. E eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, não em particular, mas na frente de todo mundo. Essa mistura entre familiaridade e distanciamento eu procurei alcançar através da linguagem. Através justamente dessa linguagem que se pretende, ou que pelo menos na superfície há uma linguagem distanciada, fria até. Né? Um amigo meu falou, esse livro, a primeira impressão que eu tive foi que era um livro frio, você não usa adjetivo, você é cirúrgico na descrição e tal. Eu falei, é de propósito, lê uma segunda vez você vai ver que talvez não seja tão frio assim, né? Eu não chamaria o livro de frio, mas eu diria que eu procurei de propósito fazer esse efeito a partir dessa linguagem, que é uma linguagem distanciada e que me sai naturalmente, como eu disse, porque anos de escrevendo relatórios de pesquisa, dissertações de mestrado e tal. Em alguns momentos eu uso isso de maneira mais paródica, em outros de maneira mais menos, mas a forma já estava aí. Eu me sinto, continuo me sentindo, assim, minha mãe me diz que até hoje eu não descobri o que eu quero ser quando crescer, porque eu tô... agora você vai ser escritor, né? Não basta... Primeiro você tentou ser advogado, não deu certo. Depois antropólogo, não deu certo. Depois diplomata, mais ou menos. Então agora, quem sabe você tenha descoberto alguma coisa. Mas eu me reconheço muito na antropologia, ou pelo menos numa certa antropologia, que a antropologia é justamente a antropologia do trabalho de campo. Do que eu sinto falta da antropologia não é de escrever artigos que ninguém vai ler, não é de coordenar trabalhos de mesas científicas com 4 ou 5 pessoas. É justamente a situação de estar no campo, a situação de estar convivendo com outras pessoas, a situação de estar aprendendo, a situação de chegar quase tábula rasa num lugar onde você não conhece muito pouco. E essa situação é uma situação fascinante, eu continuo achando uma situação fascinante. E talvez o que me prenda ainda a diplomacia seja justamente a expectativa de encontrar situações fascinantes, assim. Então eu sei que isso pode soar um pouco ingênuo, até porque esse fascínio, todo esse empreendimento também tem dimensões perversas, né? Que a gente está falando só do lado bom, né, gente? Mas eu acho que pro resto da vida eu vou guardar um pouco esse fascínio. Assim, eu me sinto mais antropólogo no fundo do que qualquer outra coisa. A experiência que eu tive com povos indígenas no Brasil, ou com comunidades isoladas dentro do Brasil, me marcaram profundamente. Eu acho que eu não teria escrito nada disso se eu não tivesse vivido. Me marcou mais do que ter sido advogado, até ter sido diplomata. E não precisa ser antropólogo para fazer isso, não, viu, gente? Não precisa ser antropólogo. Você pode fazer isso sem a parte chata, que é ter que escrever depois artigos em linguagem técnica, seca e científica que ninguém vai ler. Mais alguma questão? Olá, tudo bem? Eu queria saber, na verdade, que você falou que o lado de advogado estaria meio esquecido, mas será que essa parte do contraditório, de distorcer talvez até um pouquinho da moral ou da ética ou da primeira impressão, não seria também parte de um pensamento de uma defesa que talvez tenha que colocar as coisas de um outro ângulo, sob uma outra perspectiva, para que faça também refletir que o culpado pode ser mais inocente do que o culpado ou qualquer coisa do tipo? É isso. Pode ser, eu não tinha pensado desse ponto de vista, realmente. Eu não sei,
quando eu pensei que eu poderia ser advogado, na verdade eu tinha muito mais uma ideia, uma visão idealizada do advogado de filmes de tribunal americano do que de fato é a prática do advogado. A única petição que eu assinei como advogado na minha vida foi contra a Ordem dos Advogados do Brasil. Foi a primeira e última, porque estavam me cobrando anuidades. Eu tirei a carteira da Ordem dos Advogados do Brasil, nunca pratiquei a profissão, e um dia bate um oficial de justiça na minha casa, que é uma experiência que eu não desejo para ninguém. Você está em casa às 6 da manhã e toca a campainha e abre, um oficial de justiça. A Ordem dos Advogados estava me processando pelas anuidades não pagas. Então, como você pode imaginar, eu tenho uma relação muito ambígua com ela. Então, minha primeira petição foi pedindo para a Ordem dos Advogados para pelo menos parcelar minha dívida, algo assim. Eu não sei, teve algum momento lá pelo 4º ano de Direito em que eu tive uma epifania. E que eu, resumindo a epifania mais complicada, que é assim: vale tudo, vale tudo, vale tudo. Se você puder justificar, vale tudo. Não tem assim, a gente fica com a impressão que é uma espécie de cebola que você vai tirando as camadas, né? Mas que lá no fundo, lá na essência, você vai encontrar aquele núcleo do direito natural, né? Do justnaturalismo, né? Aquela essência do bem e tal. E aí eu fui percebendo que não existe. E isso aí me doeu muito e continua me doendo muito. Em algum lugar em mim eu até hoje não aceito isso. Então talvez seja essa dificuldade de lidar com o direito. Agora, a coisa do contraditório é a parte boa, é a parte que me apaixona, a parte da retórica, a parte da conversa, a parte do convencimento, sem dúvida. Mas isso não é só do direito, né? Isso aí talvez o direito seja uma maneira o direito pega essa dimensão, que é uma dimensão que está na vida humana, e domestica, e tritura, e transforma em algo muito antierótico para mim, do meu ponto de vista. Então eu não tenho saudade do meu tempo de advogado. Bem, eu vou ter que fechar porque acabou o nosso tempo. Agradeço imenso a vossa presença, agradeço muito ao Gustavo e ao Ricardo. E agora eles vão para ali assinar livros. Quem quiser conversar com eles poderá fazê-lo. Não entusiasmo as pessoas. Muito obrigada a todos.